brasileira em todo canto do mundo, a gente já sabe, né? Mas você imaginava que tinha acordo previdenciário internacional com tantos países? Se calhar, como diziam os portugueses, é capaz de ter mais acordo previdenciário do que acordo de não bitributação entre os países Brasil e outros. Hoje nós vamos falar sobre o acordo previdenciário Brasil e Suíça e Brasil e Itália. Vamos ver os detalhes, se você sai ganhando ou se você sai perdendo ao trazer ou levar o seu tempo de contribuição, quais são os direitos que você tem e o que você precisa fazer para garantir os seus direitos previdenciários em qualquer lugar do mundo onde você estiver. Vamos lá? Hello, Ana! Bem-vinda de volta mais uma semana aqui com a gente no Conversa de Imigrante para falar de acordos previdenciários, acordos que as pessoas só pensam na hora de se aposentar, mas que agora, graças a nós, elas vão começar a pensar agora. Bem-vinda! Oi, Cíntia, tudo bem? Como você tá? Tudo bem, já tô aqui na Espanha agora, me mudei de Portugal e tô curtindo bastante. Já tá começando a esfriar, o outono tá chegando, the winter is coming e você tá aí no calor, né, pelo que eu tô vendo. Pois é, no Brasil, como sempre, aquele calor e o verão nem chegou ainda. Pois. E me conte, como é que tá essa situação da conscientização relacionada aos acordos previdenciários? Eu vi que você mudou um pouquinho, assim, não diria mudou, mas eu vi que nos seus últimos posts você tem se voltado mais para atender os imigrantes, né? Os brasileiros que estão vivendo por aí, que estão precisando dessa atenção, que é sempre extremamente deficiente. Eu acho que tudo que se refere a imigrante, a não ser visto, porque tem muito advogado cuidando disso, mas as outras áreas, elas ficam meio capengas, assim. Como é que tem sido essa abordagem? Você tem sentido dificuldade nesses processos de analisar esses acordos previdenciários? Eu sei que tem uns acordos muito antigos, tem uns acordos novos também, eu fico tão feliz quando eu encontro um acordo novo. Hoje nós vamos falar de um acordo, inclusive, bem antigo e de um acordo muito novo, né? Que da Itália é super antigo e o da Suíça é extremamente novo. Então, hoje a gente vai ter esse balanço aí. Mas em relação à conscientização, é um pouco difícil. Assim, as pessoas elas começam a pensar na aposentadoria realmente, como você falou, quando elas estão prestes a se aposentar. E aí, muitas vezes, a gente não tem o que fazer e fica tarde demais. Então, nós temos que pensar no nosso futuro desde sempre. Então, na hora que a gente começa a ter nossos primeiros rendimentos, podemos investir nisso, quando nós temos o nosso primeiro emprego e assim por diante. Porque as pessoas hoje elas falam, eu quero viver apenas de renda passiva e nada mais. Esse dinheiro que eu vou investir em previdência. Eu sou essa pessoa que quero viver de renda passiva. Eu vou investir em previdência, se eu investir em renda passiva, eu vou ter muito mais dinheiro. Mas quem garante? Você tem certeza que daqui 20 anos o cenário econômico vai ser o mesmo de hoje? E, aliás, hoje a gente acabou de saber a notícia de que o Trump foi eleito. Eu diria que hoje nós já estamos vivendo uma grande instabilidade, né? A gente não sabe como é que vai ficar essa relação Brasil, Estados Unidos, e tem o BRICS também aí vindo com força, querendo criar uma nova moeda, né? Criar um novo PIX, o PIX dos BRICS. Então, a gente já está vivendo um momento de bastante instabilidade. A aposentadoria, querendo ou não, a aposentadoria pública, ela dá uma certa segurança, né? Sim. Principalmente para aquelas pessoas que não conseguem juntar dinheiro para investir, não conseguem juntar dinheiro nem na poupança, porque tem gente que só consegue pagar boleto. Então, eu sempre assim, quando eu atendo os meus clientes lá na contadora do imigrante, eu digo o seguinte: olha, se você é daquela pessoa que você não consegue guardar R$ 10 no fim do mês, o bom é você ter um boleto do GPS para pagar, porque pelo menos é mais um boleto que você vai pagar ali junto com suas contas. E aí já entra nas finanças pessoais ali, você não tem muito o que pensar. Pega e emite os boletos de acordo com o seu planejamento previdenciário,
que eu sei que tem planejamentos que a pessoa tem que emitir o boleto, os 12 boletos do ano, mas que também é possível também emitir os trimestrais. Também eu vi que você postou algo relacionado a se a pessoa estiver pagando, às vezes a pessoa não precisa estar pagando mensalmente, que pagar mensalmente pode estar até, tipo, não prejudicando, mas desperdiçando dinheiro, enquanto que a pessoa podia fazer um planejamento e estar pagando menos vezes, às vezes até valores menores, e no final da contagem maluca lá do INSS, que eu nunca vou entender, a pessoa pode até ter um benefício melhor. Isso é realmente verdade? Você fez esse post aí para poder chamar a atenção? Era um post de Halloween? Foi o que isso? Não, esse post é verdade, principalmente assim, se você quer fazer um planejamento de longo prazo, porque quando a gente faz um planejamento de curto prazo, muitas vezes isso não é possível, você fazer pagamentos estratégicos menos vezes no ano. Então, quando você faz um planejamento longo, pensando daqui 20, 30 anos, a gente consegue fazer um planejamento super legal e lá na frente começar a diminuir bem essas contribuições e mesmo assim continuar segurado no INSS, tudo certinho e usufruir de qualquer benefício que o INSS tem. Então é muito interessante você pensar nisso com bastante antecedência para você investir menos e lá na frente mesmo assim ganhar valores altos. Olha, eu nunca soube disso. Nunca soube que isso era possível. Quando eu vi esse seu post, eu fiquei, nossa, incrível a quantidade de coisas que a gente não sabe, que não sabe, sabe? Tipo, isso é muito grande, porque às vezes, Sim. como eu preciso pesquisar muito sobre esses assuntos, né, principalmente dos meus entrevistados aqui, eu fico assim, nossa, eu nunca poderia imaginar isso, e eu fico pensando o tanto de coisa que a gente não sabe. E tem muita gente que realmente só acaba se preparando para isso no último momento. Não se preparando, né? Só acaba recebendo a galinha pulando no último momento. Hoje a gente vai falar sobre o acordo Itália e Suíça, Brasil e Itália, Brasil e Suíça. E você já me disse que o Brasil e Itália é um acordo muito antigo, então também tem aquela questão de pneumonia, tuberculose, aquelas coisas todas que tinha do último acordo que a gente falou. Qual foi o acordo mesmo? Foi o Portugal que tinha, que era muito antigo, Sim, que sim. tinha essas questões do auxílio, né? A tuberculose e tal. Me conte as observações interessantes desse acordo Brasil-Itália. Tá. No Brasil e Itália também tem sobre o seguro, né? Seguro de vida, podemos dizer assim, seguro saúde. Ele fala também que é um acordo bem antigo que o Brasil tem. E ele tem uma peculiaridade. A maioria dos acordos internacionais que o Brasil tem em relação à Previdência, se você estiver num terceiro país e quiser usar esse tempo, você pode. Se você tiver não só um acordo bilateral, mas um acordo multilateral. E assim por diante, o Brasil e Itália não permite você usar o tempo de um terceiro país. Exclusividade, então, o acordo. Exclusividade, exatamente. Então, o tempo que eu tenho de contribuição no Brasil eu levo para a Itália. O tempo de Uhum, contribuição que eu tenho na Itália eu posso levar para o Brasil, mas acabou aí. Se quiser sim. levar para outro lugar, não pode, meio que perdeu. É tipo isso. Por exemplo, saí do Brasil com 10 anos de contribuição, fui para a Itália, trabalhei 5 anos e agora vou me aposentar no Canadá. Posso juntar, não posso juntar o tempo Brasil e Itália e levar para o Canadá. Eu só posso Não, usar um com o outro. Se eu exatamente. escolher levar para o Canadá, eu tenho que ver se o Canadá tem acordo com a Itália e se o Canadá tem acordo com o Brasil e escolher qual é o acordo mais benéfico para mim. Mas Isso. usar essa situação, mesmo que os três tenham acordo, não tem como. Infelizmente Entendi. não, no acordo é bem explícito que não pode. E com a Suíça é a mesma coisa? Não, com a Suíça não. Na Suíça não fala que é exclusivamente um pro outro, mas nós temos algumas peculiaridades, né? Claro que, como todo acordo, tem sua peculiaridade. E qual é a peculiaridade da Suíça? Então tá bom. Na Suíça, na Suíça você pode pedir a sua aposentadoria, né? E usar o acordo com o Brasil. Mas se você pediu a aposentadoria por invalidez e a sua invalidez é menor que 50%, você não pode deixar o território suíço e continuar recebendo aposentadoria por invalidez. Agora, se for uma aposentadoria comum, sim, você pode sair da Suíça e voltar para o Brasil. Agora, se for uma aposentadoria por invalidez, a gente tem essa peculiaridade aí. Então, é meio que para garantir que a invalidez existe. Tipo, você vai pedir uma aposentadoria por invalidez aqui, então aqui você não Uhum. pode trabalhar, mas vai para o Brasil e trabalha lá.
Então, para garantir que você não vai fazer isso, uma aposentadoria por invalidez, você precisa se manter em território suíço. Isso. Se for menor que 50% da sua capacidade, né? Se for maior, aí não tem como e eles permitem que você saia. Que é o que está Gente, escrito no acordo, exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas peculiaridades. olha, isso me lembra, eu atendi um cliente essa semana e ele é um aposentado por invalidez no Brasil, ele é um policial no Brasil e agora está vivendo em Portugal. E eu não faço a menor ideia de aposentadoria, você sabe que eu sou totalmente ignorante desse assunto, né? Total, assim, de um nível que eu só sou menos ignorante agora por conta das nossas entrevistas, mas antes eu não sabia de nada e eu não sei como é que funciona esse tipo de aposentadoria por invalidez. Eu achei, inclusive, que se a pessoa recebeu a aposentadoria por invalidez daquele serviço, ela poderia trabalhar em outro. Então, eu vou te pedir, por favor, para quem não faz a menor ideia como eu, e já que a gente tocou nesse assunto da Suíça, como é que funciona a aposentadoria por invalidez no Brasil? A aposentadoria por invalidez no Brasil, ela não permite que você trabalhe em qualquer outro serviço, não importa qual. Então você não pode abrir MEI, você não pode abrir nenhum outro tipo de CNPJ, né? Proibido. Você não pode trabalhar em nada. Agora falou assim, eu tenho vontade de trabalhar, mas eu ainda estou incapacitada, aí é uma questão sua. Você pode sim suspender o seu benefício e falar para o INSS, olha, eu vou voltar a trabalhar. Isso não é um problema. Mas em tese, não. Você não pode trabalhar com mais nada na sua vida. Além do mais, a aposentadoria por invalidez, ela sofreu mudanças bruscas com a reforma da Previdência em 2019. O valor dela caiu bastante, mas é a única aposentadoria que dá direito ao adicional de 25% do valor que você já recebe, caso você dependa de terceiras pessoas, né? Então, caso você passe a depender delas para comer, para fazer suas higienes pessoais e tudo mais, você comprova isso pro INSS e ele te paga 25% a mais. Há outros tipos de aposentadoria, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, até a aposentadoria por idade e tempo do deficiente não tem esse benefício, só a aposentadoria por invalidez. Aí lembrando também que a aposentadoria por invalidez, o INSS pode te chamar para perícias periódicas para ver se você ainda mantém a incapacidade total e permanente, que eles também podem suspender, que a gente conhece o INSS, mas que a partir dos 65 anos, geralmente eles não chamam mais. Eles pelo menos têm essa consciência e aí você vai ficar com a sua aposentadoria normal, tranquilamente, e ela também dá direito ao benefício de pensão por morte. Então, olha só, na minha cabeça, a aposentadoria por invalidez te invalidava sobre aquela função específica, como por exemplo, policial. Se você foi ferido em serviço e, por exemplo, perdeu a mobilidade de uma das pernas, existe um monte de outras coisas que você pode fazer. Você pode virar atendente, você pode virar recepcionista, operador de caixa, um monte de coisa que você faz sentado. Mas você não pode, porque você está recebendo o benefício do governo exatamente para te sustentar nessa situação de invalidez. E se você quiser voltar a trabalhar, precisa suspender esse benefício. Entendi. Agora entendi. Exatamente. Faz sentido. Mas na minha cabeça, então, é isso. Sim, faz sentido. O que também é muito interessante no Brasil, que dá pra fazer, que poucas pessoas sabem, é que geralmente muita gente tem dois empregos ao mesmo tempo, né? Então, se são ramos diferentes, em um deles você está incapacitado temporariamente, você pode receber auxílio-doença para aquele serviço e continuar trabalhando no outro. Porque no outro não te invalida temporariamente, não te deixa incapaz temporariamente. Então é bem legal isso. Você também pode receber 2 auxílios doença por trabalhar em 2 trabalhos diferentes e ter a incapacidade para os 2 trabalhos diferentes. É bem legal e é um pouco confuso também. Olha, tenho certeza que você está falando coisas das quais as pessoas nunca ouviram falar. Não, tenho Certeza, porque certeza eu também. nunca vi. Exatamente. Gente, às vezes a pessoa pode estar perdendo benefício, pode estar passando necessidade, porque não sabe que pode ter os 2 benefícios, né? Porque quando você tem 2 trabalhos, você não tem 2 trabalhos porque você quer, né? Porque você precisa de 2 empregos. Então você precisa daquela renda. E aí, às vezes, a pessoa se incapacita e só tem um benefício
né, uma aposentadoria, e a pessoa não sabe que pode ter esses dois benefícios de forma a manter o nível, né, de vida, de alimentação, enfim, o que for necessário. Realmente, muito Exatamente. interessante. Bom saber, bom É saber. muito interessante. Então, E também outra coisa, só pra gente terminar, muitos casos estão chegando em mim assim: ah, doutora, recebo pensão por morte, me falaram que eu não posso contribuir pro INSS e ter minha aposentadoria, que eu não posso receber pensão por morte e ser aposentada ao mesmo tempo. Não acreditem nisso, tá? Vocês estão perdendo tempo e dinheiro e um benefício. Você pode sim receber uma pensão por morte e ao mesmo tempo receber uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por tempo de contribuição. É muito importante você saber dos seus direitos e correr atrás. é verdade, é verdade. Olha só, também não sabia disso. Obrigada, Ana, pelas informações muito importantes. Agora me conta, Ana, o que é que eu tenho direito na Suíça? O que é que o acordo previdenciário Brasil e Suíça me dá direito? O acordo previdenciário entre Brasil e Suíça te dá direito à aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade e pensão por morte. E me diz uma coisa, eu Tá? tenho um tempo mínimo que eu preciso estar contribuindo na Suíça para poder solicitar aposentadoria? A Suíça tem, sim, para imigrantes, um tempo mínimo de 10 anos para você poder utilizar os benefícios previdenciários. Mas, como o Brasil tem outros acordos com a Suíça, o brasileiro não precisa ter esse mínimo de 10 anos para conseguir usar os benefícios previdenciários. Então eu chego na Suíça com meus 60 anos, trabalho 2 anos e já posso pedir aposentadoria usando o tempo que eu tenho do Brasil e levando para a Suíça. Exatamente. Esse acordo garante um salário mínimo, uma remuneração mínima? Não, infelizmente não. Nem em um, nem no outro. Na Itália também não garante. O salário, além do mais, na Itália também não tem salário mínimo, né? Então a gente tem que lembrar disso. Então, nenhum dos dois, nem Itália nem Suíça, o Brasil garante salário mínimo e nem eles. Então, o seu benefício, quando você usa um acordo, pode ficar bem baixo, inclusive no Brasil, quanto aí na Itália ou na Suíça. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de usar o acordo previdenciário. E na Itália, só dá direito a esses 3 meses os benefícios? Como é um acordo mais antigo, normalmente dá mais benefícios, né? Na Itália, você vai poder usufruir aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, benefício por maternidade, auxílio-doença por doenças profissionais ou acidente de trabalho. E aí, no Brasil, você pode pensão por morte, aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Sabia? Esses acordos antigos são muito mais abrangentes, né? Dão muito mais suporte. Até porque, no momento em que foi feito esses acordos mais antigos, não existia essa crise previdenciária, né? Essa questão desse rombo nos cofres, né? Todo lugar está faltando dinheiro para pagar os aposentados, a segurança social dos lugares estão todas quebradas e essas questões todas. Então, era muito mais fácil pensar dessa forma, né? Vamos dar mais benefícios. Agora, eu penso, por que que não é feito novos acordos? Porque nossa, dificulta tanto a nossa vida ler esses acordos tão antigos e não faz tanto sentido. Eu acho que não é tão vantajoso mais para nenhum dos países envolvidos manter esses acordos tão antigos com tantos benefícios, né? E mesmo assim eles não fazem novos acordos, eles deixam lá o acordo de 1500 e tá lá valendo ainda. Olha, é muito bom para quem mora ou na Itália ou no Brasil e tá suscetível ao acordo, né? Então, tanto pro italiano quanto pro brasileiro. Porque você acaba tendo mais direitos, o que é muito bom. Então, apesar deles não mudarem, eu vejo por um lado melhor, na realidade, não mudar. Porque se eles mudam e restringem, você fica muito restringido a só 3 benefícios, que é aposentadoria por idade, pensão por morte, aposentadoria por invalidez. É bem travado, porque muitas vezes, não necessariamente, você está incapacitado total e permanente pro seu benefício, olha, pro seu trabalho. Você só está temporariamente, que seria o auxílio-doença. E assim, você fala, eu vou usar o acordo porque eu estou temporariamente, eu quero me afastar temporariamente. Você não pode, porque o seu acordo não permite. Então, você vai ser meio que obrigado a continuar trabalhando, porque o seu acordo não permite. Então eu acho bem legal eles não mexerem nisso, porque dá mais direito para as pessoas. E assim, se eles não mexeram é porque tá tudo bem. Porque se não tivesse tudo bem, com certeza eles já tinham mexido.
Sim. E na Itália, tem um período mínimo de trabalho para solicitar a aposentadoria? Sim, na Itália o período mínimo de trabalho são 20 anos. E é aposentadoria por idade, né? Hoje é 67 anos. E para eu me beneficiar do acordo, Uhum. estando na Suíça ou na Itália, eu tenho que ter uma contribuição mínima, um tempo mínimo de contribuição direta nesses países? Não, o acordo não fala que você precisa ter uma contribuição mínima, mas você precisa se enquadrar um pouquinho ali também no que fala da legislação deles, né? Então, na Suíça, pelo menos um ano contribuído, e na Itália, pelo menos 10, mas não é bem assim. Se você só tiver 2 ou 3 na Itália, você pode puxar 17 do Brasil. Então, não é bem assim explícito, mas a gente toma uma margem assim pra ficar mais respaldado, né? Na Suíça é mais fácil porque é um ano, aí na Itália complica um pouquinho, mas se tiver já 2 ou 3 anos, você já pode puxar também o tempo do Brasil na Itália. E lembrando que quando você vai pedir esse tipo de utilização de acordo, se você mora na Itália, você vai pedir na Itália a utilização do acordo. Se você mora no Brasil, você vai pedir no Brasil a utilização do acordo. E aí o órgão deles lá de comunicação mútua que vão decidir como que vai funcionar isso daí. Então, Ana, só para resumir aqui na minha cabeça, aqui muita informação. Muita informação. Itália. Quais são os requisitos para solicitar aposentadoria na Itália? 20 anos de contribuição Isso. e aposentadoria por idade. De Isso, qual 67 idade? anos. Quanto? 67. 67, tanto para homem quanto para mulher. Isso, tanto para homem quanto para mulher. E na Suíça? Na Suíça são 65 anos para o homem, 64 para a mulher e no mínimo um ano de contribuição. 1 ano de contribuição? Para ter quanto de aposentadoria? Exatamente, aí é uma pauta bem complexa, né? Porque se você tem pouco tempo de contribuição e automaticamente pouco dinheiro investido na previdência, automaticamente você vai ter um retorno muito baixo. Pois é, eu não sei nem por que colocam essa opção, né? 1 ano de contribuição, pelo amor de Deus. Ainda por cima na Suíça, que o custo de vida é tão alto, né? É meio Exatamente. impensável isso. E o que é que o brasileiro que está vivendo na Itália ou na Suíça precisam fazer? Né? Qual é o procedimento para poder eles solicitar que esse acordo seja posto em prática? Então, digamos, a gente sempre falou aqui nos últimos episódios que o ideal é você ter a aposentadoria dos dois países. Sim. Se você puder e tiver condições, continua pagando seu GPS para o Brasil, faz um planejamento e na hora de se aposentar você vai ter a aposentadoria dos dois países. Ainda mais que dia 18/10 agora o STF votou que não, essa cobrança dos 25% de imposto de renda sobre pensão e aposentadoria é inconstitucional. Agora, em teoria, né, quando a instrução normativa sair, quando a lei sair, enfim, como for feito, o aposentado vai passar a pagar a tabela progressiva junto com os brasileiros que vivem no Brasil. Por enquanto, né? Porque Dias Toffoli disse que o brasileiro que faz a declaração de saída definitiva não deve nem pagar nem a tabela progressiva, porque o dinheiro vai para ser usado em um benefício que o aposentado que está vivendo fora do Brasil não está usufruindo. Então não faz sentido que o aposentado tenha que pagar os 25%, isso aí já está batido o martelo, mas ainda estão discutindo que não faz sentido o aposentado ter que pagar nenhum imposto de renda sobre a sua pensão e aposentadoria. Então, se você puder continuar contribuindo para o Brasil, beleza, continua contribuindo. Se você deixou uns 5 anos lá no Brasil e tá agora na Itália ou na Suíça e tá pensando, só faltam 5 anos aqui, quero trazer esse dinheiro para cá para me aposentar aqui. Dinheiro não, né? O dinheiro não vai, só vai o tempo. Quero trazer o meu tempo para cá para me aposentar aqui. O que é que eu preciso fazer? Então tá bom. Para você pedir os benefícios, e o certo é você pedir o benefício aonde você vive. Então, se hoje você vive na Suíça, você vai pedir a utilização do acordo aí na Suíça. Então, se você vive no Brasil, você vai pedir a utilização do acordo aqui no Brasil. E os órgãos, né, de comunicação mútua vão entrar em contato um com o outro. Eles têm os próprios relatórios para mandar, as próprias fichas para responder, tudo certinho. Um comunica o outro de o que tem aqui no Brasil ou aqui na Suíça e eles vão fazer essa totalização de tempo. Olha, eu atendi uma cliente e ela disse que ela alterou o endereço dela no INSS
só alterou o endereço dela no INSS, não sei de que forma, porque meus clientes são muito criativos, né? Eles conseguem fazer coisas incríveis. E ela não alterou na Receita Federal. Então, para a Receita Federal, ela continuava fazendo as declarações de imposto de renda dela como residente fiscal. E no INSS ela alterou o endereço e ela já estava tendo desconto dos 25% de imposto de renda. Gente, eu achei isso tão louco que, assim, os clientes chegam pra gente achando que a gente já viu todas as coisas. Mas, não. É impossível ver todas as coisas. E cada dia eu percebo mais. Porque a pessoa não fez a declaração de saída e já estava tendo desconto dos 25% sem a Receita Federal ser comunicada que ela saiu. Essa sua cliente vai ter uma surpresa não muito agradável com a Receita Federal. Porque a Receita Federal e o INSS têm o mesmo sistema. Então, tudo que você mexe em um pode demorar para chegar no outro? Pode, mas vai chegar. É isso, ela veio me procurar para poder fazer a declaração de saída definitiva dela. E aí eu falei com ela que ela ia começar a ter esse desconto dos 25%, porque foi antes dessa última atualização do STF. E aí ela disse que já estava tendo o desconto dos 25%. Eu achei incrível, porque alguns clientes meus que faziam a declaração de saída definitiva e notificavam o INSS leva de 1 ano a 1 ano e meio para processar essa declaração de saída e começar a fazer os descontos. No caso dela, foi automático, ela já estava tendo os descontos antes mesmo de fazer a declaração de saída. Gente, vocês imigrantes que estão ouvindo a gente, brasileiros que estão vivendo por aí, para de inventar arte, tá? Não tinha necessidade nenhuma. E assim, ela ainda estava no prazo de ser residente fiscal, ela ainda não tinha 1 ano fora. Então dava pra gente ter feito um planejamento, declarando os rendimentos dela no exterior, sem nenhum problema, até porque ela ficou os 3 primeiros meses sem ter rendimento. E ela já estava tendo desconto, sem necessidade. Então, gente, presta atenção, não inventa arte. Na hora de fazer as coisas, procura um profissional para fazer, ou pelo menos procura o Google, sabe? Vai lá no site da Receita Federal, tem lá o Perguntas e Respostas da Receita Federal, que você pode verificar, né, se a sua dúvida tá ali, já não está respondida pela Receita Federal. Mas não, eu fico impressionado, se for para montar um armário, a pessoa vai no YouTube e procura como é que monta um armário da marca tal, tamanho tal, não sei o que, e aí pega lá o tutorial. Agora, na hora de fazer essas loucuras, vai e faz as loucuras sem pesquisar. Parem de fazer as coisas sem pesquisar. A gente tá trazendo tanta informação legal pra vocês aqui. Vê se toma juízo, viu? E para de ficar, de repente, gastando dinheiro com imposto desnecessário, com pagamentos desnecessários, guias desnecessárias, pagando no código errado, que é um erro, assim, muito bobo de se fazer e que gera um grande prejuízo, porque você só consegue recuperar de dinheiro os últimos 5 anos de contribuição. Então, gente, pelo amor de Deus, assiste os vídeos anteriores. Assiste o primeiro episódio, que no primeiro episódio a gente fala sobre tudo isso direitinho, destrincha direitinho todas essas informações. E vamos continuar aqui falando da Itália e da Suíça. Vamos. Falando em recuperação de contribuição, eu já tenho uma notícia boa em relação ao pessoal que mora na Suíça. No tratado internacional entre Brasil e Suíça, se você não for um suíço, não tiver um passaporte suíço, tudo certinho, não for um cidadão, né? Mas você tiver autorização, tudo mais, quando você sai da Suíça, o acordo permite que você levante os valores que você pagou para a Previdência Suíça. É que nem o saque lá do FGTS, que quando você faz a sua declaração de saída definitiva, você pode efetuar o saque do FGTS. É como se você estivesse sendo demitido do Brasil, e aí você pode sacar. Exatamente. Você tem algum vídeo que mostra como é que faz esse saque lá no meu INSS, Ana? Um saque do meu INSS, não. Eu não tenho nenhum vídeo. Mas você precisa pedir num requerimento. Daí eles vão analisar tudo certinho. E na Suíça, você também tem que fazer um requerimento. Caso você saia da Suíça e fale, não, eu vou levantar esse tempo que eu paguei, não quero usar ele como tempo de contribuição nem nada, você pode levantar. Porque o acordo deixa explícito que você pode sim levantar esse período que você pagou para a Previdência Suíça, caso você saia da Suíça. Você tocou em um ponto importante que eu acho que a gente não tinha falado sobre isso esses episódios todos, que foi, e o tempo que eu já contribuí naquele país, se eu ver, tipo, só contribuir 3 anos, não sei também se funciona como no Brasil, se eu for demitido eu posso sacar tudo, se como é que funciona, ou se o dinheiro fica preso lá. A gente não falou sobre isso dos outros países, tá vendo só? Pois é, porque o Tratado Brasil-Suíça fala explicitamente sobre o saque. Então, para os outros países, se a pessoa saiu e deixou algum dinheiro lá,
tem que procurar as informações específicas daquele país, vão ter que te contactar. Gente, os contatos meu e da Ana estão aqui na descrição do vídeo. Se quiser falar comigo, se quiser falar com a contadora do imigrante, na verdade, é o contato@contadoradoimigrante.com. Pode mandar e-mail. E o da Ana é qual, Ana? O meu Instagram é @anabeatrizhadv e lá tem todos os links do meu site, tanto do meu WhatsApp. Tá vendo só? E vai estar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Então, Cíntia, também temos um assunto bem legal em relação à Itália, que é possível antecipar a aposentadoria. Mas para você antecipar a aposentadoria na Itália, você tem que ter pelo menos 42 anos e 10 meses de tempo de contribuição, caso você seja homem, e 41 anos e 10 meses de tempo de contribuição, caso você seja mulher. Que antecipação é essa, minha filha? Não entendi, não. Pois é, aí você não precisa atingir idade se você tiver muito tempo de contribuição já. Ah, tá. Então, se a pessoa já começar a trabalhar a partir dos 6 meses de idade, ela não precisa esperar a idade para poder se aposentar. É isso, porque ela já vai ter 40 anos de contribuição. Entendi. Exatamente, exatamente. Qual é o sentido dessa lei, gente? Pelo amor de Deus, quem é que vai deixar, vai conseguir completar 42 anos de contribuição antes de completar a idade? Olha, eu conheço algumas pessoas que conseguem, viu? Aqui no Brasil tem várias, inclusive. Antes de fazer 60 anos, já conseguiu completar 40 anos de contribuição? Como, gente? Começou a Pois trabalhar é, com quantos anos? Pelo amor de Deus. pois é. Aqui no Brasil, até 2019, né, quando você trabalhava em ambiente insalubre ou perigoso, você tinha um tempo de contribuição ficto que aumentava no seu Ah, tempo. sim. Uhum. Isso. Então, no Brasil, muitas pessoas já aposentaram com 45, 47 anos de tempo de contribuição aos 60 anos, aos 62. Porque aqui no Brasil, a aposentadoria por idade é 65, né? Pro homem. Lembrando que é pro homem. Sim, eu me lembro que eu trabalhei durante um período em um polo industrial e trabalhando nesse polo eu tinha essa tal dessa aposentadoria aí. Se eu trabalhasse por mais de não sei quantos anos exposta àquele produto lá da fábrica onde eu trabalhava, e aí você tinha esse abono, né? Porque, tipo, você tá destruindo sua vida com produtos químicos, você Exato. tem direito a se aposentar mais rápido. Já que você vai morrer mais rápido, a gente vai te dar uma aposentadoria antecipada, né? Exatamente. Tipo Exatamente. isso. Sim. Gente, que loucura. Mas vem cá, você falou de 2019, quer dizer que de 2019 para frente, esse tipo de cálculo de periculosidade, digamos assim, ele não existe mais? Ele mudou bastante, na realidade. Antes, para mulher, se você tinha 10, eu vou arredondar que fica mais fácil. Então, antes para mulher, se você tinha 10 anos de tempo de contribuição, você fazia 10 anos vezes 1,2, então você ganhava mais 2 anos de tempo de contribuição ficto. E para o homem, era vezes 1,4, então o homem ganhava mais 4 anos de tempo de contribuição ficto, como tempo e carência, tudo certinho. Isso contava para sua aposentadoria. A partir de 2019, ainda existe a aposentadoria especial, só que ela não tem mais esse tempo ficto, vezes 1,2 ou vezes 1,4. Você tem que trabalhar 25 anos certinhos, não precisa ser necessariamente ininterruptos, mas você precisa trabalhar aí e ainda atingir uma idade mínima. Porque antes de 2019 você também não precisava da idade mínima. Eu me lembro que tinha essas histórias de pessoas muito novinhas que se aposentavam porque trabalhavam nos polos petroquímicos da vida. Exatamente. Só que é assim também. Essa aposentadoria tem suas peculiaridades, igual a aposentadoria por invalidez. A partir do momento que você aposenta como especial, você não pode mais trabalhar naquela mesma função. Então, se você mexia com químicos, se o seu ruído era muito alto, ou você tinha periculosidade por ser vigia ou vigilante, ou porque você era médico, você nunca mais pode trabalhar nessa área. Mas em outras áreas pode. Sim. Ah, então, bem melhor. Ok, me diz uma coisa, você já tem. Eu me lembro que a gente estava falando sobre a questão dos prazos. A Suíça, a Itália, o Brasil
Eles têm prazos que não são cumpridos igual ao Brasil, ou eles são cumpridos? Como é que funciona? Então, eu sei que hoje tem pessoas que pedem aposentadoria e só conseguem ter aposentadoria efetivamente depois de 2, 3 anos de processo. Eu já vi essas histórias, né? E eu quero saber como é que funciona, como é que tem sido hoje para você que tem feito esse processo diariamente e como é na Itália e na Suíça. Se eu tenho que pedir hoje para poder ter essa concessão daqui a quantos anos, como é que funciona? Quando a gente trata de um órgão público, nem sempre eles têm muito prazo, né, para cumprir as coisas. Como o INSS tem muitos problemas e é o órgão público mais requisitado do Brasil, inclusive também é o órgão público que mais tem processo contra ele, o INSS acaba sim tendo um prazo, mas ele não respeita. Então, se você não tiver uma assessoria de um advogado nesse meio do caminho, aí sim, essa aposentadoria lá direto com o INSS pode demorar 3, 4, 5 anos para sair. Agora, quando você faz todo o seu trâmite com um advogado, nós conseguimos fazer com que tudo ande mais rápido, porque nós conseguimos impetrar um remédio constitucional que chama mandado de segurança contra o INSS, e aí eles são obrigados a ver o seu processo administrativo mais rápido por determinação judicial. Agora, se você não tem um advogado, você não consegue fazer isso. Ah, eu não posso fazer esse mandado de segurança por mim mesma? Tem que ser assinado por um advogado? Tem. O único remédio constitucional que você pode fazer por si próprio se chama habeas corpus. Você pode escrever, inclusive, num papel de pão e protocolar lá que eles vão aceitar. É, eu já ouvi essa fantasia de que você pode escrever no papel de pão, porque a gente sabe que se o habeas corpus for mal escrito, não adianta, que não vai dar em nada. Então, esse negócio aí de pode escrever no papel de pão é conversa fiada. Eu escuto isso desde a faculdade e a gente sabe que não é verdade. É preciso estar bem escrito, é preciso que tenha uma justificativa para você estar solicitando o habeas corpus. O habeas data também, se eu não me engano, também Sim. pode ser feito pelo cidadão comum, mas você também precisa ter uma boa justificativa para poder estar solicitando as informações, o acesso aos dados. Então, não é assim no papel de pão, não. Não vem com essa conversa para cima de mim, essa conversa de advogado para cima de mim, não, que eu sei que isso não é verdade. É preciso, sim, um jurista, né, um advogado. Lá em Portugal, o pessoal só consegue agendar horário na AIMA para poder dar andamento ao processo de visto com o advogado. Somente. É a única forma que existe. Porque existem 400 mil processos em atraso, eles dão sempre a prioridade de atender os que estão chegando com o advogado, com o juiz ali que já diferiu e que já disse que é para poder dar andamento ao processo. Então, é isso, né? Tem que guardar o dinheiro do advogado, não tem jeito, gente, não adianta fugir. Onde é que os imigrantes, né, os brasileiros que estão na Itália ou na Suíça, conseguem mais informações relacionadas a esse tema? Então, tipo, tá passando perrengue, não tem dinheiro para contratar um advogado, mas precisa saber sobre isso. E estão lá fora, né? Não estão no Brasil para poder ir lá pegar uma senha do INSS, que eu nem sei se é possível mais, mas estão lá fora. Como é que a gente faz para poder conseguir essa informação? Hoje a gente tem tudo na internet. Então, se vocês quiserem ler os acordos na íntegra, basta vocês jogarem no Google Acordo Previdenciário Brasil e lá você vai conseguir abrir no gov.br ou no Ministério da Previdência. Lá vai ter todos os acordos em PDF, você consegue ler todos assim, desde o início ao fim, todos os PDFs, tudo bonitinho, inclusive os acordos ainda que não entraram em vigência. Mas assim, não tem forma de eu falar diretamente com o INSS? O 135 é destinado para você pedir perícia ou abrir um requerimento administrativo, certo? O INSS tem sim perguntas e respostas igual a Receita Federal. Então, se você jogar um tema específico, ele vai estar lá, para que serve, quem que pode pedir, como pede. Então, sim, no site tem tudo certinho. Mas lembrando que tem tudo certinho de como faz, não os requisitos mínimos. Para você saber exatamente os requisitos mínimos, você vai ter que ler a instrução normativa do INSS. E a instrução normativa tem a de 2022, que tem, se eu não me engano, mais 7 ou 8 PDFs distintos, tirando o corpo principal de temas específicos. Então, como que tem que vir o laudo administrativo, o laudo administrativo não, como que tem que vir o laudo médico, como que tem que vir o PPP,
Então é bem complexo, mas se você quiser ler tudo certinho, você consegue sem problema nenhum, tá tudo na internet. Eu percebo isso porque as leis fiscais são exatamente assim e metade está rachurada, né? Metade está arriscada e aí te leva para uma outra que já não é mais válida, que já foi substituída por outra e aquela outra o juiz já disse que é inconstitucional e aí você fica assim nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. É este Exatamente. nível. O governo vai disfarçando as evidências e a gente fica aqui correndo atrás do rabo, né? É o jeito, não tem o que fazer. Eu falei isso porque, junto à Receita Federal, a gente consegue mandar um e-mail para a Receita Federal com as nossas dúvidas. Eles vão te dar Uhum. uma resposta superficial, com um Sim. monte de link de lei também, exatamente a mesma resposta, assim. Vão dizer sim é possível ou não, não é possível e mandam a lei. Mas lá no ECAC tem o chat RFB, que é um chat onde você conversa com o atendente. Normalmente a gente só entra nesse chat RFB para poder fazer requisições, protocolar processos, enfim, coisas mais já de um nível superior, né? Para poder você chegar lá no chat RFB e ficar tirando dúvidas, né? Eles não estão lá para poder tirar dúvidas simples. Eles estão lá para poder te ajudar em protocolar processos, te ajudar com dúvidas mais complexas quando você precisa abrir uma requisição, enfim, coisas desse tipo. Mas existe uma forma de falar com a Receita Federal. Eles só não vão te dar a resposta que você quer, mas tem uma forma de falar com eles. É essa forma e também tem o PDF. Todos os anos a Receita Federal disponibiliza perguntas e respostas da Receita Federal 2023, perguntas e respostas 2024. Todos os anos ele disponibiliza. Toda a informação que eu transmito é baseado não perguntas e respostas da Receita Federal principalmente, mas também nas leis e na jurisprudência, né? Porque as leis são muito antigas e aí a gente precisa muito usar a jurisprudência para poder dar esse suporte para os nossos clientes, né? Inevitavelmente. A gente vê muitos juízes dando vários ganhos de causa que dizem totalmente o contrário do que diz a lei, né? No INSS, nós ainda temos diversas agências que são abertas ao público. Então, se você quiser ir lá, pegar uma senha e falar com os servidores, você consegue perfeitamente. Mas é muito importante lembrar que eu já vi muito servidor dando informação errada. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque apesar de ser um servidor e ter prestado um concurso público, o INSS ele abre o concurso público para quem vai trabalhar lá para ensino médio. Então a pessoa não é obrigada necessariamente a ter feito direito e entender mais a lei como nós advogados entendemos ali minuciosamente. E é por isso que o INSS tem tanto problema de concessão na hora que nós falamos, por exemplo, de aposentadoria especial. 98% das aposentadorias especiais são concedidas na justiça porque os servidores do INSS não sabem olhar o PPP direito, não sabem analisar por esse déficit de matéria mesmo, de matéria previdenciária mais a fundo. Então, assim, tomem muito cuidado, porque eu já vi servidor do INSS falando código errado para a pessoa contribuir. Então, tomem muito cuidado. Sempre pesquisem muito, sempre entrem em contato com o advogado. Muitas vezes, uma consulta de meia hora, uma hora, vai sair muito mais barato para você aqui do que lá na frente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Na Receita Federal também. Muitos clientes chegam aqui dizendo que foram lá na Receita Federal e que o funcionário da Receita Federal disse que não precisava fazer a declaração de saída. Aí eu fico assim, gente, você trabalha em um lugar e você não sabe nada sobre o lugar que você trabalha, né? Eu não acho que a justificativa é ser nível médio, eu acho que é falta de treinamento, né? Porque Perfeitamente. você não precisa ser advogado para saber dar informações básicas ou para admitir que não sabe, sabe? Nem que a orientação fosse o seguinte: olha, quando você não souber, não dê informação da sua cabeça. Diga que você não tem condição de ajudar. Mas não, eles dão informação errada. Isso é muito ruim. Lá em Portugal, aqui na Espanha eu não sei ainda como funciona, mas lá em Portugal eles fazem isso também, tá? Já aconteceu de cliente meu chegar nas finanças e dizer, perguntar para o servidor e o servidor das finanças dizer, não, você não precisa declarar os seus rendimentos do Brasil em Portugal. E aí você recebe uma notificação, né, uma carta misteriosa na sua casa das finanças e você vai chegar lá e vai dizer, mas eu tive aqui e o funcionário disse que eu não precisava.
E aí? É o seu CPF, é o seu NIF que está em jogo. Então, a não ser que seja escrito no e-mail, que você possa dizer, olha, o funcionário tal me disse isso, que eu não precisava fazer. Se não for assim, de boca, só beijo. O que você tiver de informação de órgãos públicos no mundo inteiro, você precisa ter isso por escrito. E em Portugal, inclusive, a orientação é exatamente essa. Se alguém te dá uma orientação em um órgão público, diga assim, escreve aqui pra mim. Ou então, eu escrevi tudo o que você disse, assina aqui. Se a pessoa assinar, ela sabe o que está falando. Se ela não assinar, que é o que acontece 90% das vezes, ela te deu a informação da cabeça dela e ela não tem nenhuma comprovação daquilo. Então, preste atenção, porque o CPF é seu, a aposentadoria é sua, o dinheiro é seu, quem vai contribuir errado é você e não vai conseguir recuperar o dinheiro todo que você contribuiu, o tempo de contribuição vai estar perdido, essas questões todas que a gente já falou aqui nos outros episódios. Estamos encerrando. Tem mais alguma coisa importante daí dos seus estudos, das suas pesquisas? Alguma coisa que aconteceu ultimamente que você queira atualizar aqui pra gente? Não, pesquisas novas, nada do tipo, mas só lembrando que se você mora fora do país, o jeito correto de contribuir é como facultativo. Você não é autônomo porque você não tem prolabore, porque você não trabalha aqui no Brasil, principalmente se você deu saída definitiva, né? Você tem que contribuir como facultativo. Por favor, não contribua errado. Contribuindo errado, você pode ter problema com a Receita Federal e também na concessão da sua aposentadoria lá na frente. Pois é, e bora parar de ficar pagando o MEI para pagar 5% de INSS. Toma vergonha na sua cara. Você está ganhando em dólar, em libra, em euro. Não tem que ficar pagando 5% de INSS. Mantendo o MEI aberto no Brasil, já tendo saído. MEI e Simples Nacional é benefício para residente fiscal. Não é para você que está aí vivendo em qualquer outro lugar do mundo. Toma vergonha, emite a sua guia facultativa corretamente e paga os seus 11% ou 20%, a depender do seu planejamento aí de aposentadoria. E para de ficar fazendo besteira, tá? Ó, dá uns cascudos em vocês. Exatamente, pelo amor de Deus. Pois é. Ficamos por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Já tenham curtido, já tenham se inscrito aqui no canal. Olá, fica dando bobeira. Se inscreve, curte aqui, segue a Ana lá no TikTok, segue a Ana lá no Instagram. Ela dá várias dicas muito importantes, muito legais. Me segue também, se tiver com problemas fiscais aí, vem falar comigo lá na Contadora do Imigrante. A gente tá aqui para ajudar. Não esqueça de assistir os outros episódios que estão muito legais. E estamos aqui de volta semana que vem, né, Ana? Exatamente. Então, até a próxima. Até Tchau, a próxima, tchau. pessoal.